A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz de Deus para você e para toda a sua família. Que Deus conceda a todos vocês a bênção e a vitória desejada. Peço a todos que se inscrevam no nosso canal, deixe aí o seu like, o seu joinha, tá bom? Deixe também o seu comentário, deixe aí um versículo bíblico, ajude as almas também, ajude vidas, né? Com a gloriosa palavra de Deus e deixe o seu pedido de oração, tá bom? Porque todos eles são imprimidos, vai para a caixinha de oração e nós oramos, tá bom? Todos os dias nas madrugadas, ok? Que Deus venha abençoar rica e poderosamente você e toda a sua família e que você tenha assim, uma vida realmente abençoada por Deus, tá bom? Vamos fazer um momento de reflexão, tá? Esse momento de reflexão é para todos nós, tá bom? Olha, porque a todos os momentos Deus pensa em você. Todos os dias Deus ama você, tá? E Deus todos os dias ajuda você. Talvez você não tenha percebido isso ainda, o quanto Deus é bom. Talvez você ainda não percebeu o quanto Deus é maravilhoso, tá? Todos os dias Deus cuida de você. Todos os dias Deus ajuda você. Todos os dias Deus te dá vida. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Porque Deus ama você, Ele se importa com você. Deus, Ele deseja te ver feliz e abençoado. Deus quer te ver sorrindo, tá bom? Então, a gloriosa palavra de Deus, ela nos mostra o quanto Deus nos ama. Então, o que você deve fazer quando tiver um momento da sua vida em que você não sabe o que fazer? Você está passando por uma fase, você fala assim, eu não sei o que fazer. Olha, eu não sei como resolver, eu não sei o que eu vou fazer com essa situação. Eu vou então falar para você exatamente o que você deve fazer para você ter vitória, para você ter êxito dentro desse campo de batalha que você está enfrentando. Ore a Deus. Quando não sabe o que fazer, ore a Deus. Quando você não sabe que direção tomar, Deus sabe. Ore a Deus e fale com o Pai, porque Ele vai te dar a direção certa. Quando você não vê saída, não vê solução, ore a Deus. Precisa de um milagre? Ore a Deus. Precisa de uma vitória? Ore a Deus. Quer agradecer? Agradeça a Deus. Ore a Deus. Agradeça pelo milagre da vida. Hoje nós vamos falar de alguém muito especial, de Daniel. Daniel, ele foi um jovem sempre temente e obediente a Deus, né? Nós não vemos na Bíblia Sagrada alguém que tivesse uma vida tão certa com Deus como Daniel teve. Pela palavra de Deus, Daniel foi a pessoa que andou mais honestamente na presença de Deus com fidelidade, desde a sua juventude. Nós não vemos Daniel errar o seu alvo com Deus. Amém? Observamos que tentaram matar Daniel, tentaram destruir Daniel, e Daniel sempre teve êxito. Vamos meditar hoje na gloriosa palavra de Deus, Daniel capítulo 6, que diz assim: E apareceu bem ao rei Dário, né, constituir sobre todo o seu reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um dos príncipes. Então, Daniel, de 3 príncipes, Daniel era um deles. Olha que glória, né? Daniel era um deles, para dar conta de que nada acontecesse com o rei, que o rei não sofresse dano nenhum. Então, o dever de Daniel e dos príncipes não era exaltar o rei, não. Também, mas o dever fundamental deles era cuidar para que nada acontecesse de ruim com o rei. E Daniel era muito fiel, muito temente a Deus. E Daniel, ele se absteve de muitas coisas. Daniel se absteve dos prazeres da carne. Daniel se absteve. Ele abriu mão dos manjares do rei. Daniel abriu mão dos desejos carnais, dos prazeres da carne, para ter vida com Deus. Nós não vemos Daniel fracassar em pecados e tropeçar em pecados, né? Daniel teve uma vida de oração. Os adversários de Daniel eram fortes, eram poderosos, no mundo físico eles eram poderosos, porque Daniel tinha como inimigo, como adversário, a feiticeira, os bruxos que pertencia e morava dentro do reino onde ele morava, junto com o rei. E Daniel, ele enfrentava batalhas travadas, porque constantemente o feiticeiro e a bruxa e os feiticeiros daquele lugar que mexiam com rituais malignos, com bruxarias e feitiços,
O momento todo tentavam destruir Daniel. A todo tempo, todos os dias, eles caçavam brecha. Chegou um ponto que eles comentaram entre eles: olha, não vejo um meio de destruir Daniel. Eu não consigo ver um erro nele. Os próprios macumbeiros ali, os feiticeiros que queriam destruir Daniel, os adversários de Daniel, observaram Daniel, eles observavam Daniel. E eles disseram entre eles: eu não vejo uma falha nele. Envenenaram a roupa de Daniel para matá-lo. Fizeram tantas coisas com Daniel. E Deus sempre deu livramento a Daniel. Tá? E Daniel realmente quase morreu, mas a mão de Deus veio e o socorreu. E é isso que Deus vai fazer com você também, se você crer. Amém? E Daniel, com todas as provas, todas as lutas que Daniel enfrentou, todas as pelejas, Deus esteve com ele. E ele também, fiel com Deus. E o que aconteceu? Os adversários de Daniel, assim como os seus adversários, que o nosso primeiro inimigo é o pecado. O nosso inimigo maior é o pecado. O nosso maior inimigo ainda é o pecado. As pessoas não são realmente aquilo que às vezes muitas pessoas pensam: Cicrano, Beltrano é meu inimigo. Não, o teu inimigo mais perigoso que existe, o nome dele é pecado. Porque ele pode destruir a tua vida. Então, por isso tem que ter uma vida de oração. Por isso que eu acabei de falar com vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, está com dificuldade? Essa causa parece impossível para você? Olha, preste atenção. Comece a orar a Deus. Comece a ter vida de oração, porque a oração, ela é a chave de tudo. É a oração que vai te revestir da graça de Deus. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você começa a orar, você está falando, conversando com Deus. Então você não é só filho e filho de Deus, você também se torna amigo e servo de Deus. E Deus, Ele sabe o que você precisa, é claro que Ele sabe. Daniel sabia que Deus sabia tudo o que ele precisava, mas Daniel sempre teve uma vida de oração. Nos momentos mais difíceis da vida de Daniel, Daniel orou a Deus. Ele não agiu com as mãos dele, ele esperou Deus agir a favor dele. E é isso que você precisa fazer, deixar Deus agir ao teu favor. Talvez hoje você esteja num momento de muita dificuldade, numa circunstância muito difícil, mas Deus, Ele é fiel. E o que você deve observar? Que Deus, Ele permanece fiel. Por isso é necessário orar. Então, se você precisa resolver algo e não sabe o que fazer, quando você não sabe o que fazer, ajoelhe e ore e fale com Deus, porque Deus sabe o que você precisa fazer. E Ele vai te dar a direção certa, e aí vai dar tudo certo na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu relacionamento, entende? Na vida dos teus filhos, dos teus pais, da tua mãe, da tua família, vai dar tudo certo, porque Deus, Ele é fiel. É claro que o exército inimigo sempre vai se levantar. E às vezes, assim como os feiticeiros naquela época eram usados para destruir Daniel, a feiticeira, sabe? Assim como várias pessoas se diziam ser inimigos de Daniel, porque Daniel não era inimigo de ninguém. As pessoas que faziam mal contra a vida dele. Então talvez você hoje esteja passando um momento aí na sua vida que você fala assim: mas meu Deus, minha própria família me rejeita, minha própria família se levanta contra mim, minha própria família faz intriga para que todos da família sejam distantes de mim. Minha própria família tenta me destruir. Talvez você esteja vivendo isso hoje. Talvez você pense e fale assim: olha, a minha melhor amiga está fazendo isso comigo. Meu melhor amigo está fazendo mal para mim. Por quê? Vou te dizer o porquê. Porque o mal está no coração dessas pessoas. Essas pessoas, elas estão em trevas. E quando a pessoa está nas trevas, ela não consegue entender a grandeza de Deus. Elas não aprenderam a amar o próximo como a ela mesma. Elas não aprenderam que a família deve um amar o outro, respeitar e viverem na graça de Deus. Então as pessoas que não têm compromisso com Deus, elas tentam destruir umas às outras. Nós vemos casos em que um irmão não fala com o outro, o tio não fala com a sobrinha ou com o sobrinho, a mãe se afasta dos filhos. Nós vemos situações assim, porque não existe ali aliança de amor. Não existe ali o Espírito Santo de Deus no coraçãozinho dessas pessoas. Então você precisa entender que perfeito é somente Deus. E você precisa entender que todas essas circunstâncias há um mal agindo por trás para derrubar você, para destruir você.
para você ficar, ah, meu Deus, mas por que isso está acontecendo? E começar a acusar Deus. Ah, meu Deus, por que meu parente isso, minha parente aquilo, minha esposa isso, meu esposo aquilo. Aí você começa a questionar a Deus. O porquê, porquê, porquê. Mas, na verdade mesmo, o motivo único é o mal que está agindo dentro do coração dessa pessoa. E é isso que eu quero explicar para você hoje. O mal está agindo no coração dessas pessoas. O que você deve fazer? Orar. Ore por sua família. Ore por seus amigos. Nós vemos lá no texto de Jó, o que Jó estava fazendo? Jó foi agraciado por Deus quando ele estava orando pelos amigos dele. Mas isso é interessante, Jó cheio de chagas, leproso, perdeu tudo. E os amigos estavam lá fora, tudo cheio de saúde, de vida. Mas Jó, ele tinha dentro dele amor ao próximo. E mesmo já estando enfermo, ele orava pelos amigos que estavam saudáveis lá fora, que estavam bem fisicamente lá fora, mas já sabia que muitos estavam bem fisicamente, não tinha lepra, mas a alma estava leprosa daquelas pessoas. E Jó, então, sendo ele um servo do Deus vivo, Jó orava por seus amigos e recebeu aí a mudança do seu cativeiro, o grande milagre da mão de Deus. Você também vai receber. E o que nós vemos que aconteceu com Daniel? Nós vemos que os adversários de Daniel a todo tempo procuravam destruir Daniel. Eles não achavam uma brecha em Daniel. Então eles criam um decreto onde ninguém poderia orar ali naquele lugar. Orar a Deus nenhum, senão se prostrando ou exaltando aí o rei. Tá? E o que Daniel fez? Olha como Daniel era fiel a Deus. Será que você é fiel a Deus como Daniel foi? Olha como Deus é maravilhoso e como Daniel era fiel. Daniel, ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que ele ia ser lançado na cova dos leões se ele desrespeitasse o decreto do rei, porque o rei carimbou com o anel, e aquele tempo quando colocava-se o anel ali, era um carimbo, como a mesma coisa de reconhecer firma hoje quando você vai vender alguma coisa, ou comprar alguma coisa, fazer um documento, tem que reconhecer firma. Então, o anel do rei, colocado ali, era o selo de que o que ele falou tinha que ser obedecido. Então, o que aconteceu com Daniel? O rei fizeram o decreto, engrupiram o rei, né? Falando que aquele decreto ia favorecer o rei, mas na verdade não, a intenção deles era destruir Daniel. Cuidado com o que você assina, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você se envolve, cuidado com quem você se relaciona, cuidado em quem você está confiando. É melhor confiar em Deus, meu querido e minha querida, tá? Cuidado com o que você assina, cuidado com documentos, para que você não caia no laço do passarinheiro. E aí o rei assinou, mas o rei não imaginou que aquilo ali seria para trazer a morte e a destruição de Daniel. O rei não sabia, porque o rei gostava de Daniel e admirava a fidelidade de Daniel. E o que aconteceu ali? Eles fizeram o decreto, o rei assinou, né? Como diz Daniel capítulo 6, mas depois que o rei assinou o decreto, eles vieram diante do rei acusar Daniel. Por quê? Porque Daniel, ele recusou a obedecer o decreto do rei. O Daniel, ele recusou a se prostrar diante de qualquer tipo de Deus, e ele se recusou a não orar. Ele falou, não, eu não vou ficar sem orar. Eu vou orar. E Daniel então continuou orando 3 vezes ao dia. Meus irmãos, olha que fé, olha que força, olha que fidelidade a Deus Daniel teve, né? Sabendo de todos os riscos que ele estava correndo, ele sabia do decreto, sabia que ele ia ser lançado na cova dos leões. Ele falou, não, Deus é mais na minha vida, não tem problema, eu vou passar pela cova dos leões, que Deus é comigo, eu sou com ele. E Daniel então ali foi lançado na cova dos leões. Segundo a gloriosa palavra de Deus, o rei, ele ficou triste quando ele soube que ele era obrigado a lançar Daniel na cova dos leões. Mas aí o adversário levanta seus vasos das trevas e diz assim, mas o Senhor não pode negar o decreto, porque o Senhor carimbou, o Senhor colocou o selo, o seu anel, tá? Então o Senhor colocou o selo com o seu anel, o Senhor não pode voltar atrás, porque rei, como o Senhor vai voltar atrás de um decreto que o Senhor fez, que o Senhor assinou, que o Senhor carimbou, entendeu? Que o Senhor selou. Se o Senhor voltar atrás, ninguém mais vai te respeitar, nem as nações, nem as pessoas ao nosso redor, ninguém mais vai respeitar a sua autoridade. E o rei tinha que ter autoridade, assim como nós, povo de Deus, temos que ter autoridade para repreender o mal, orar e Deus operar na nossa vida. Porque se você não usar muita autoridade, o inimigo vai te derrubar sempre. E o que Daniel fez? Ficou em paz.
foi lançado na cova dos leões. O rei triste, segundo a gloriosa palavra de Deus, Daniel, o rei naquela noite, ele não comeu, ele não bebeu, ele não fez nada. O próprio rei, que não servia a Deus, orou e jejuou por Daniel. Olha que coisa interessante. Se esse rei não era servo de Deus e esse rei aí foi orar e jejuar por Daniel, com quem ele aprendeu isso? Olhando para Daniel. O rei observou em Daniel que Daniel jejuava e orava constantemente. O que o rei fez? Fez o mesmo que Daniel fazia, fez por Daniel. Orou e jejuou. Mas Daniel era fiel a Deus, temente a Deus. Então Deus enviou os anjos foi lá, fechou a boca dos leões, os leões dormiram, nada aconteceu com Daniel. No amanhecer do dia, o rei vai desesperado, Daniel, Daniel. E Daniel diz, estou bem, Senhor. Então ele respondeu ao rei, eu estou bem, Senhor. Aí o rei fala com ele, Daniel, você está bem? Estou. Aí o rei manda chamar todo mundo. E o que o rei fala quando ele chama todos ali? O rei fala assim, olha como que é maravilhoso esse Deus de Daniel, né? O Deus de Daniel livrou ele. Aí o rei manda chamar os adversários que criaram o decreto, tira Daniel da cova dos leões ileso. Os leões nada fazem com Daniel, mas quando os inimigos de Daniel é lançado dentro da cova, eles são devorados pelos leões. Amados irmãos, observa bem isso. Deus, ele é tão maravilhoso, tão fiel. Deus poderia ter destruído os adversários de Daniel. Não, eles mesmos se destruíram. Entendeu? A intenção deles era destruir quem? Os servos de Deus. Mas quem foi destruído? Eles. E não foi Deus quem foi lá destruir. Eles mesmos se destruíram. Porque eles criaram o decreto, eles tentou matar Daniel, eles fizeram um monte de coisas erradas. E Deus ficou só olhando. Como Deus faz comigo, com você, com todos nós. Deus dá oportunidade. Por que você está vivo aqui me ouvindo? Por que você está vivo hoje? Porque Deus te ama. Deus se importa com você, Deus se preocupa com você. Ei, escute, guarde em teu coração. Deus está preocupado com você, Deus se preocupa com você. A cada momento da sua vida, muitos deles, você não olha para Deus e Deus está olhando para você. Você talvez não esteja olhando para Deus, mas Deus está de olho em você. Deus está te observando, Deus está te olhando. Porque Deus, ele cuida de você, Deus te ama, mesmo você ainda não conhecendo talvez a palavra de Deus, mesmo você fazendo coisas às vezes que não agrada a Deus, mesmo você às vezes sendo errante, falho, pecador, pecadora, Deus está olhando para você, Deus se importa com você e Deus te ama. Entende? Você analisa bem. Quando uma pessoa ganha um prêmio da Mega Sena, essa pessoa então se considera feliz, né? Todo mundo comenta, olha, aquela pessoa ganhando a Mega Sena, o prêmio máximo. E sabe quem é o máximo para Deus? Nenhum prêmio da Mega Sena, você. Se chegássemos hoje em Deus, alguém chegasse em Deus, até os anjos, e falasse assim, Senhor, preferes o prêmio da Mega Sena ou prefere essa vida? A Maria, o José, o João, não sei o seu nome. Sabe que Deus vai dizer? Eu o amo, eu prefiro a Maria, o José, o João, o Joaquim. Aí talvez alguém diga, mas não tem estudo, não tem riqueza. Deus fala, mas eu prefiro. Sabe por quê? Deus deu a você prioridade. Deus deu a você prioridade. Então dê a Deus prioridade, porque Deus te ama muito e você vai vencer essa batalha. Você vai ter êxito. Tenha, fé. Coloque a tua fé no coração e em ação. O que é em ação? Em oração. Comece a orar. Fala, Deus, eu quero um milagre, eu quero a bênção, me dê a vitória, me ajude. Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. E vamos fazer algo agora? Vamos orar? Pegue aí a sua peça de roupa, pegue aí o seu objeto, pegue o seu documento, a carteira de trabalho, a fotografia, um copo com água, uma garrafa. E vamos agora orar. Amém? Vamos entrar em oração. Vamos orar nesse momento. Convido você a estar orando comigo. Amém? Amado e altíssimo Deus, em nome do teu glorioso Filho Jesus Cristo, peço, Senhor, a tua bênção, a tua graça divina. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, derramai, Senhor, do alto dos céus a tua bênção e a tua graça sobre todas as famílias. Dai-nos a fé como Daniel teve. Nos ajuda a ser temente, obediente, fiel à tua palavra, fiel a ti. Meu Deus, para que quando o vento soprar,
tudo, Senhor, fique em seu determinado lugar, porque o Senhor é conosco e nós sejamos com o Senhor. Eu sabemos que o Senhor é um Deus fiel e maravilhoso, que nos ama tanto, tanto, Pai, que nenhum prêmio, nada mais valioso desse mundo se compara ao amor que o Senhor tem por nós. Porque todas as coisas o Senhor criou e formou para a sua própria glória. Mas diz a tua palavra, o Senhor tem nos provado o quanto nos ama. Oh, meu Deus maravilhoso, te agradecemos por mais um dia, pela oportunidade que o Senhor nos concede, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, por mais um dia de vida, por estarmos aqui vivos, meu Deus, conversando, falando do teu amor e da tua grandeza. Amado e altíssimo Deus, eu te peço por todos os meus amados irmãos e irmãs que me ouvem agora, que todos eles e elas recebam a bênção e o milagre. Toca, meu Deus, nessa fotografia, nessa peça de roupa, nessa água, meu Deus. Transforma, meu Deus, e muda a história dessas pessoas, para que todos os nossos queridos e queridos irmãos e irmãs venham receber a bênção, o milagre desejado. Meu Deus, os ensine a orar, os ensine a te buscar mais, os ensina, meu Deus, a caminhar contigo. Meu Deus, que o Senhor venha pegar e levantar os caídos e sustentar com a destra das tuas mãos todos os necessitados, porque nós somos pobres e necessitados, mas o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus maravilhoso, obrigada, obrigada, meu Deus, dai paz a todos, que todos os corações sejam cheios de paz, sejam cheios de amor, de alegria e do teu Espírito Santo, transborde em nós a tua graça infinita, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso pastor, e nada nos faltará, e tudo aquilo que está nos faltando, o Senhor Deus nos dará e nos abençoará. E eu creio, meu Deus, na bênção e na vitória de todas as pessoas que me ouvem agora. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramai do alto os céus a tua bênção e a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, receba a bênção e a vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja mais que vencedor e mais que vencedora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que todos os seus inimigos físicos e espirituais sejam lançados, tá, na cova dos leões. Pelo Espírito Santo de Deus, que você receba a bênção e o milagre. Você está debaixo das onipotentes mãos de Deus e ela te sustentará. Então segura nas mãos de Deus e vá. Vá em paz, minha irmã e meu irmão, porque Deus é com você e você vai vencer. Olha, fique debaixo das onipotentes mãos de Deus, porque ela te socorrerá, ela te ajudará, elas vão te fortalecer e te revestir da graça de Deus. Seja um vencedor e uma vencedora em Cristo Jesus. Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. Deus é com você. Operando Deus, ninguém impedirá. Jesus te ama, Deus abençoe, Deus te proteja, te livre de todo mal físico e espiritual. Que Deus envie os anjos dele para guardar a tua casa, a tua vida e a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Bênçãos e vitória, paz, alegria, felicidade para você e vida eterna.